Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática. Perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova que ocorreu dia 12/12/2021. Vamos resolver agora a questão número 15, prova do tipo 1. Certa quantia em dinheiro é repartida igualmente entre N pessoas. Porém, se houvesse o dobro de pessoas com menos uma pessoa, cada uma dessas pessoas receberia R$14 a menos. E se houvesse a metade dessas pessoas com mais uma pessoa, cada uma dessas pessoas receberia R$18 a mais. Então é correto afirmar que o número de pessoas N é alternativa A, 8, B, 10, letra C, 12 e letra D, 14. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos definir mais duas incógnitas. N é o número de pessoas, já temos uma. Vamos definir Q sendo a quantia a ser distribuída por essas N pessoas e depois com as modificações dadas pela questão. Então vai ser a quantia para ser dividida. E X será o valor que cada pessoa irá receber. Então, valor que cada pessoa irá receber. Muito bem. Com isso a gente pode montar aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. A primeira seria então, cada pessoa vai receber o valor equivalente à quantia dividido pelo total de pessoas. Exemplo, se eu tenho R$100 dividindo, por exemplo, para 4 pessoas, cada uma vai receber R$25. Essa vai ser a primeira ideia. Agora, no condicional, se a gente tivesse o dobro, veja só, se eu tivesse o dobro de pessoas menos uma pessoa, se eu pego essa quantidade e divido pelo dobro do número de pessoas menos uma, cada pessoa vai receber agora R$14 a menos. Então, se ela recebia X, agora cada pessoa vai receber X menos 14. Por exemplo, aquele exemplo anterior, ela recebia 50. Agora ela vai receber 50 menos 14, 36, ou seja, R$14 a menos. E também, se for dividido essa quantia no condicional por uma quantidade de pessoas, que é a metade do número de pessoas mais uma pessoa, cada pessoa agora recebe R$18 a mais. Aqui nós temos um sistema que não é linear, porque vai ter o produto aqui de x vezes n. Se o n é um número diferente de zero, a gente passa esse n para lá multiplicando, então vai ter um produto dessas incógnitas. Portanto, não é um sistema linear. Mas a gente pode pensar o seguinte, no lugar do x, podemos usar a substituição. No lugar do x eu vou substituir q sobre n, tanto aqui na segunda equação quanto na terceira. E outro detalhe importante, se você testar as alternativas, você vai ter um trabalho gigantesco, porque você sabe, por exemplo, que o n, por exemplo, na letra A é 8, mas você não sabe a quantia e nem o valor, isso impede você trabalhar com esses testes. Então, a ideia a princípio é fazer a substituição. Posteriormente, eu verificar uma outra solução, talvez mais rápida, a gente vai gravar novamente uma solução alternativa. Mas a princípio pensei na substituição, que vai dar realmente um trabalhinho, mas não é tão difícil. Por quê? Porque nós vamos ter o seguinte sistema agora, com duas equações e duas incógnitas. Porque no lugar do x eu vou substituir q sobre n menos 14 é igual a q sobre 2 vezes n menos 1. E aqui no lugar desse x eu vou substituir q sobre n mais 18 vai ser igual a q dividido por... Essa conta a gente pode fazer ela aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, que é 2, dividido por 2 é 1 vezes n, mais 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Está aí então o sistema de duas equações com duas incógnitas. Ainda não é um sistema linear, porque vai aparecer produtos, né, de valores aqui
Temos um denominador que é n, numerador q, então não é um sistema linear. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? É tentar isolar o q para poder fazer uma equivalência dessas duas equações. A ideia então vai ser a seguinte: vou passar esse q sobre 2n menos 1 para a esquerda, para o primeiro membro, e levar o 14 para o segundo membro. Aqui vamos fazer diferente, né? Esse 2 ele vem multiplicando aqui, porque na divisão de fração eu multiplico da seguinte forma. Vamos organizar passando então esse q sobre 2n menos 1 para o primeiro membro. Vamos ter aqui q sobre n menos q sobre 2n menos 1. E o 14 eu passo para o segundo membro, fica 14. Aqui nós vamos passar esse q sobre n para o segundo membro, e o 18 fica positivo. Aí a gente inverte a equação, ela passa a ser equivalente. Só que antes eu vou pegar esse 2, passar ele multiplicando, vai ficar 2 vezes q sobre n mais 2, porque na divisão de fração a gente repete o q e multiplica pelo inverso da fração, que é 2 sobre n mais 2. Então já temos esse termo. Vou passar o q sobre n para lá, então fica menos q sobre n. Isso resulta em 18. Muito bem. Agora eu vou isolar o q tanto na primeira equação quanto na segunda. Para isso precisamos colocar em evidência o q nas duas equações. Na primeira, colocando o q em evidência, eu vou ter 1 sobre n menos 1 sobre 2n menos 1. Porque se a gente fizer agora a distributiva, veja, a gente volta na situação anterior, q sobre n menos q sobre 2n menos 1. Da mesma forma, para a segunda equação. Aqui vai ficar 2 sobre n mais 2 menos 1 sobre n. Tanto é que se a gente fizer a distributiva, a gente volta na equação anterior. 2q sobre n mais 2 menos q sobre n. Muito bem. Então já melhoramos aqui o sistema. E veja, como esse termo ele é diferente de zero, porque o valor de n é o número de pessoas, não pode ser zero. E aqui eu vou aumentar a quantidade de pessoas, então esse valor não vai ser zero, então como não é zero, eu posso passar para lá dividindo. Da mesma forma aqui, esses valores, ele não é zero, e como esse número é maior, esse 2 sobre n mais 2 é maior que 1 sobre n, por conta do numerador aqui, ele faz com que esse número seja maior, a gente pode fazer isso, mas não tem necessidade, esse número é diferente de zero, podemos passar para lá dividindo. Então, portanto, o sistema ele vai ficar aqui com cada um dos q isolados da seguinte forma. Para a primeira equação, o q vai ficar igual a 14 dividido por essa expressão que eu posso, inclusive, tirar o mínimo múltiplo comum. Se eu passo para lá dividindo, eu vou pegar aqui o mínimo que é n, que multiplica 2n menos 1, dividido por n, eu vou ter 2n menos 1. E n que multiplica 2n menos 1 por 2n menos 1 vai dar n, vezes 1, n. Embaixo a gente tem a mesma ideia, que é igual. Esse termo, como ele não é zero, vou passar para lá dividindo, fica 18 dividido por, vou tirar inclusive o mínimo múltiplo comum aqui, que é n, que multiplica n mais 2. Esse produto por n mais 2 vai dar n vezes 2, 2 vezes n, menos. Esse produto dividido por n vai dar n mais 2 vezes 1, põe parêntese, n mais 2. Muito bem. Olha só, nós podemos agora organizar definitivamente o sistema para que a gente possa igualar os q's. Veja, q vai ser igual a 14. Eu vou passar essa fração multiplicando ao contrário. Fica n que multiplica 2n menos 1, tudo dividido por, essa operação vai ficar 2n menos n, n menos 1. E desse que aqui a gente tem que 18
vou multiplicar pelo inverso dessa fração. N que multiplica N mais 2, tudo dividido por... Aqui vai ficar 2N menos N, N, menos 2. Tá aí, então, um sistema. E como esse Q é o mesmo desse, eu vou igualar essas duas expressões. Como nós não temos espaço suficiente, eu vou apagar essas duas partes para a gente dar sequência na solução. Então, realmente é um problema que deu trabalho na organização das equações, mas se você tivesse calma, tranquilidade aqui, passo a passo, né, sem errar as contas, que realmente é um problema que deu um trabalho, eu vou pensar numa outra solução posterior, e aí eu apresento ela. Mas a princípio eu pensei nessa, igualando agora os Qs. Então eu vou ter que 14 que multiplica N, que multiplica 2N menos 1, dividido por N menos 1, isso é igual a 18N, que multiplica N mais 2 sobre N menos 2. Uma primeira maneira mais simples aqui é cortar esse N. Na verdade, esse N está multiplicando, ele passa para lá dividindo, ele vai ficar no denominador multiplicando aqui. Eu posso cancelar ele. Eu posso simplificar por 2 aqui é 7, por 2 aqui é 9, para facilitar a nossa operação. Como N menos 1 é diferente de zero, esse N é um valor que eu tenho ele de 8 até 14, senão a gente não teríamos a solução para essa questão. Então, esses valores eles são diferentes de zero, eu posso passar para lá multiplicando. Obviamente a gente já fez essa análise antes. Então eu vou ter aqui 9 que multiplica N mais 2, que multiplica N menos 1, isso é igual a 7 que multiplica 2N menos 1, que multiplica N menos 2. Então a gente pode aplicar a distributiva aqui, depois novamente, aqui a distributiva e depois novamente, são 3 fatores, então eu vou ter aqui 9N mais 18, que multiplica N mais 1. A gente não consegue cancelar esses fatores, são diferentes. Aqui eu vou ter 14N menos 7, que multiplica N menos 2. Agora, distributiva novamente aqui, termo a termo, teremos 9N ao quadrado menos 9N mais 18N menos 18 igual 14N ao quadrado menos 14N vezes 2, 28 vezes N, menos 7N mais 14. Estamos indo para uma equação do segundo grau. Vamos identificar os seus respectivos valores aqui. Vamos pensar. A gente tem aqui 14N ao quadrado e a gente tem 9 aqui. Quando eu passo o 14 para cá, eu vou ficar com 9 menos 14. Vai ficar menos 5N ao quadrado. Aqui eu vou ter mais 9N. Então, mais 9N. Aqui menos 35. Se eu tenho aqui menos 35N, passo para lá mais 35N, mais 35N com mais 9N, mais 44N. Tenho 18, passo menos 14 para cá, menos 32 igual a zero. Vou multiplicar essa equação por menos 1 para deixar o A positivo. Nosso espaço ficou limitado também. Aqui nós já temos essa relação entre os Qs. Então, passaremos para cá. Então, vou separar novamente para a gente poder organizar melhor a solução, mas aqui agora praticamente já está bem adiantada a nossa solução. Aqui fica positivo, aqui fica menos 44N, e aqui fica também positivo, mais 32 igual a zero.
Como aqui os valores são altos, vamos encontrar o discriminante. Delta é b ao quadrado. Então vamos fazer no rascunho 44 vezes 44. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. E aí o resultado vai ser o mesmo. Se eu fiz 4 vezes 44, deu 176. Só que a gente coloca aqui. Somando vai ser 6. 13 vai 1. 9 e 1. 1936 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 32. Se fosse 2 vezes 32 é 64. Tem o zero, que é 20, 640. Portanto, o delta será 1900, se fosse, veja só, se fosse 1940 menos 640, a gente vai ter 1.300. Só que não é 1.300, eu tenho que tirar 4 que eu aumentei aqui. Então, 1.300 menos 4, 1.296. Portanto, N é igual a menos B, 44, mais ou menos raiz quadrada de 1.296 sobre o dobro do A, que é 10. Raiz de 1.296, uma boa maneira é pensar num raciocínio da seguinte forma. 30 vezes 30 é 900. 40 vezes 40 é 1.600. Passa. Então é 30 e alguma coisa, porque esperamos que o resultado seja um número inteiro. Então, vamos pensar ou no 34 ou no 36. Como 1.296 está mais próximo de 40 vezes 40, que é 1.600, do que 30 vezes 30, que é 900, então a gente vai pensar no 36. E se for 36, e por que eu estou pensando no 36? Porque 6 vezes 6, a finalização aqui da unidade é 6. Então, se eu faço 36 vezes 36, 6 vezes 6, 36, vai 3. 3 vezes 6, 18. E 3, 21. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. De fato, vai dar 1.296. Então, 36. Então, a gente poderia pensar um intervalo de 30 a 40, mas o 31 vezes 31 não vai dar, porque termina em 1. 1 vezes 1. E aí o 39 também, porque o 9 vezes 9 é 81. Sempre vai terminar na mesma unidade esses extremos, o produto. Então a gente vai pensando no 32, também não dá, porque 2 vezes 2 é 4. Se eu pensar no 38, 8 vezes 8 é 64. Termina em 4. Não dá, tem que terminar em 6. Então a gente vai fechando aí esses intervalos para valores inteiros. E aí seria as possibilidades de investigação 34 ou 36. Já testamos o 36, deu certo. Se você testasse o 34, daria menos de 1.296. 36 foi possível. Agora a gente tem aqui duas opções para N. Vamos chamar de N1 e N2. Se eu pegar a soma, veja, 44 mais 36 vai dar 80 sobre 10, que é 8. Ou seja, 8 é um resultado possível. Se eu pegar menos, 44 menos 36 vai dar 8. Só que aí 8 sobre 10 dá 0,8. E nós temos que ter um N inteiro. E aí a gente finaliza a questão com N igual a 8. Ou seja, seria a única opção que a gente tem para essa questão. Então, se o N agora é 8, a gente pode resolver a questão agora de forma contrária, fazendo a prova. Mas nós já temos a marcação que é, de fato, a letra A. N é 8. Vamos pensar agora se realmente a gente acertou essa questão. Já temos que N é igual a 8. Em algum momento do sistema, nós chegamos na seguinte relação de Q sobre N menos Q sobre 2 vezes N menos 1 igual a 14. Então, a gente vai substituir no lugar do N 8. A gente vai ter Q sobre 8 menos Q sobre 2 vezes 8, 16 menos 1, 15. Isso igual a 14. Vamos tirar um mínimo múltiplo comum.
entre 8 e 15 é 120, basta fazer o produto entre eles. 120 por 8 é 15, vezes Q, 15Q. 120 por 15, 8, vezes Q, 8Q. Isso vai facilitar a simplificação com 14. Então, 7Q dividido por 120, isso resulta em 14. Portanto, o Q eu posso pegar 14, multiplicar por 120 e o resultado dividir por 7, já que 7 está multiplicando o Q. Essa operação será facilitada pela simplificação do 14 com 7, que é 2, e 2 vezes 120, 240. Então, já encontramos o valor da quantia. Agora falta apenas o valor de x, para depois a gente começar a certificar essas duas proposições condicionais. Então, x é o valor que cada um recebe. Então, vai ser 240 por 8, 30. Então, está aí os 3 resultados. Agora a gente vai para a certificação desses condicionais. Vou separar aqui. O primeiro condicional diz que se tiver o dobro do número de pessoas menos uma, o dobro de 8 é 16, menos uma, 15. Então, se eu dividir 240 por 15, a gente vai encontrar, olha só, quando a gente dividiu 120 por 15, a gente encontrou 8. Se a gente for agora, ao invés de dividir 120, dividir o dobro, nós vamos encontrar o dobro da divisão de 120 por 15, que deu 8. Então é 16. Uma outra forma de pensar é na simplificação, né? Se eu simplificar por 3, eu vou ter uma fração equivalente 80 sobre 5. E de fato 80 sobre 5 é 16. 50 sobre 5, 10. Os outros 30 por 5 mais 6. Muito bem. E de fato a gente confirma essa primeira proposição. Por quê? Porque se aumentar de 8 para 15, que é o dobro menos 1, cada pessoa vai receber R$14 a menos. Receberia antes 30 menos 14, 16. Então essa é a primeira correta. A segunda, se houvesse a metade dessas pessoas com mais uma pessoa, ou seja, a metade é 4, mais uma, 5. Então se eu dividir 240 por 5, basta a gente multiplicar por 2, numerador e denominador. É uma outra forma de resolver as frações equivalentes. Eu vou ter 480 por 10, que a operação é a mesma, e essa é mais fácil de ser feita. 48. E de fato, certifico que foi proposto. 48 é 18 a mais do que 30. Então cada pessoa receberia 18 a mais. Então, nesse sentido, a gente, de fato, enxerga aqui que a letra A é o gabarito para essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.